Olá, eu sou a Daniele, do Grupo Espírita Irmã Sheila, e é com muita alegria, que eu aceitei o convite para compartilhar um pouquinho dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus com vocês aí do Apometria de Luz. E brevemente nós vamos falar aqui sobre o Cristo Consolador, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos começar com uma reflexão que eu acho importante. Por que será que o Allan Kardec ele designou um capítulo inteiro no Evangelho, né, que é a sua segunda obra aí que ele codificou? Por que será que ele dedicou todo um capítulo especificamente para falar de Jesus, não é verdade? Para mostrar para nós que os ensinamentos, os exemplos de Jesus é o que nos consola. Algum motivo Allan Kardec com certeza tem, né, teve, na verdade, para dedicar a compilação desse capítulo exclusivo para falar dos ensinamentos de Jesus. Quem me conhece sabe que eu gosto de assistir série. E eu tô numa onda aí de assistir série histórica. E aí eu tava assistindo a série Médici, que é Mestre de Florença, né? Os Mestres de Florença. E lá são 3 temporadas. Todas as temporadas, algo me marcou muito, porque mostra a relação que a igreja tem com as pessoas. Antigamente, né, a igreja ela exercia um domínio tão deturpado com as pessoas, era mesmo na base da troca. Todos nós sabemos, quando a gente estuda história, que a gente vê um livro, vê algum comentário, alguma série assim, nós temos essa noção do tanto que a igreja católica ela teve, né, um domínio muito grande nas pessoas e de forma deturpada. Era tudo na troca do dinheiro, na base do interesse. Usava o nome de Deus em vão para prejudicar para invadir território. Algo muito triste, né, de presenciar. Não é à toa que o Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele falou que os dogmas da Igreja Católica atrasaram a evolução do nosso planeta Terra em 600 anos. Então, está aí explicado o motivo. Nos foi ensinado, né, culturalmente até, que a figura de Deus ele é um Deus que julga, um Deus punitivo, um Deus vingativo. Eu, Daniela, acredito que esse deve ter sido um dos motivos pelos quais levou o Allan Kardec a querer desvincular essa imagem de um pai, né, e Jesus sendo aí seu filho mais velho, que foi enviado para nos servir como guia e modelo, desvincular essa imagem de que as leis de Deus são punitivas, de que ele é vingativo, né? Então, por isso eu acredito que Allan Kardec designou aí esse capítulo para mostrar para nós de forma bem clara e com fatos que os ensinos de Jesus de fato são consoladores, porque ele nos mostra que a sua recompensa, ela não está aqui no mundo físico, no mundo material, né? Onde na maioria das vezes, ouso dizer grande parte das vezes, infelizmente, o ter tem muito mais valor do que o ser. Hoje, é claro que nós já presenciamos aí, gente, uma melhora gigantesca, nós não podemos negar. Mas quantas pessoas que nós ainda vemos, infelizmente, que faz o possível, não liga, né? Não se importa com as consequências, porque quer ter fama, quer ter o poder, achando que isso vai ser perene, que é isso que vai garantir um bom lugar para ele quando ele vier a morrer. Então, esse capítulo 6, Cristo Consolador, ele é de suma importância porque ele vem nos mostrar que a recompensa daqueles que são seguidores de Jesus, seguidores de verdade, não está aqui no mundo físico, né? Tá Tanto é que Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, né? E é a mais pura verdade. E aí, então, para a gente começar o desenvolvimento desse capítulo, alguns trechos que é importante nós lermos na íntegra para fazer o comentário em sequência. O primeiro item é o jugo leve, onde é uma frase de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, onde ele fala assim, que vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa frase, gente, que Jesus disse, né, e que Mateus aí tão sabiamente anotou para deixar aí para toda a história, ela nos traz uma série de reflexão. Primeiro, é um texto bonito, é um texto poético, e ele vem mostrar para nós que a dor, quando ela abate a nossa vida, né, e nós temos como bálsamo as palavras de Jesus, essa dor, esse ferimento, esse machucado, ele não arde, ele não nos incomoda.
Porque aquele que já compreende as palavras de Jesus, logicamente ele tem fé. Mas não é aquela fé vacilante que, diante de qualquer problema, começa a questionar a origem, o porquê de estar passando por aquela situação. Mas ela é uma fé categórica, ela é uma fé raciocinada, ela é uma fé que consola e sabe que essa dor, que esse sofrimento, que essa vicissitude que está abatendo sobre a sua vida é passageiro e ela é necessária para o nosso aprimoramento. Essa é a diferença quando Jesus fala: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está nos dando, nos fazendo, nos transmitindo um convite para que nós nos ingressemos aí na sua seara. E hoje nós temos tanta facilidade para ingressar na seara de Jesus, não é verdade? Antigamente, eu acho que os seguidores do cristianismo mesmo, lá, o cristianismo raiz, né, lá bem, quando ele estava bem no seu nascedouro ali, gente, a punição para quem era pego, conversando sobre Jesus, divulgando seus ensinamentos, era morrer ou comido pelas feras ou com fogo, sendo amarrado lá num poste e servindo ali de combustível para uma fogueira. Hoje, graças a Deus e à evolução mesmo dos costumes do nosso planeta Terra nossa, né, os habitantes do planeta Terra, nós não temos mais que esconder, nós não temos que ir lá para as criptas para falar dos ensinamentos de Jesus, nós não temos que fechar as nossas casas, falar na surdina dos ensinamentos de Jesus, nós temos toda a liberdade do mundo para professar a nossa crença, para falar e principalmente para exemplificar. Então, isso é de responsabilidade, faz com que a nossa responsabilidade seja maior, não é verdade, meus irmãos? E aí, nós sabemos que é um ensino consolador, porque ele nos mostra que aquilo pelo qual eu estou passando, ele é necessário para o nosso aprimoramento. E aí, lá no item 2, continua que todos, aí já é Allan Kardec, um comentário de Kardec, que fala que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Tá aí, Allan Kardec corroborou, né, que quando nós assimilamos de verdade os ensinamentos de Jesus, todo o sofrimento que nos abate, nós não ficamos desesperados, porque nós vamos encontrar nossa consolação na fé no futuro. Se a gente não leva em consideração a vida após a morte, eu acredito de verdade que fica difícil a gente encontrar consolo em certas coisas que a gente vê por aí. E ainda mais encontrar consolo, fica muito mais difícil de encontrar justificativa, né? De encontrar um motivo justo, uma razão nobre por essas vicissitudes, esses sofrimentos que a gente vê aí, principalmente no nosso planeta Terra, né? Aqui ainda no nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiação. Mas quando nós já assimilamos, já entendemos, já compreendemos e procuramos praticar as leis de Deus, as leis, e exemplificar os ensinamentos que Jesus veio aqui nos trazer para nós, pessoalmente, faz com que as coisas fiquem mais simples, faz com que as coisas fiquem mais. A resignação flui com maior rapidez, porque a consolação está na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus. Aí, quando ele fala aqui que, ao contrário, aquele que nada espera após essa vida, ou que duvida, realmente, gente, as aflições vai cair com todo um peso. Vou trazer para esse cenário que nós estamos vivendo aqui atualmente. Mas nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, a nossa postura ela tem que ser outra. Nós não podemos deixar que a insegurança, que a desconfiança, que o desespero entra pela porta da nossa casa e faça convivência e viva conosco dentro dos nossos lares, principalmente nesse cenário, nessa situação que nós estamos vivendo aqui atualmente. Porque nós sabemos que isso tem um motivo. Se nós não entendemos ainda o motivo, não quer dizer que nem por isso não exista um motivo. Nós sabemos que nós vamos sair dessa muito mais fortalecido, não tem dúvidas. Por isso que aqueles que conhecem Jesus, o comportamento ela é outro. Vamos relembrar aqui da trajetória da Maria de Magdala. Maria de Magdala, depois que conheceu Jesus, ela deu uma virada, um giro de 180 graus no seu comportamento, na sua conduta diária, no seu dia a dia. Passou por todos os problemas, todas as vicissitudes,
foi menosprezada, foi humilhada, foi abandonada pelos próprios discípulos de Jesus depois que ele morreu e apareceu para ela. E em momento algum ela vacilou, ela duvidou do caminho que ela escolheu quando teve a oportunidade ali do encontro com Jesus. E assim nós vamos lembrar de muitas outras personalidades que teve encontro ali tete a tete com a figura de Jesus. Lá no livro Boa Nova é um exemplo que mostra uma obra que tem vários exemplos das pessoas que foram modificadas depois do encontro com Jesus, né? Então a Maria de Magdala foi uma. Morreu, ela veio desencarnar, vítima de lepra, entendeu que aquela doença que estava afligindo ali o seu corpo físico foi a oportunidade que ela teve de pagar na carne os próprios pecados, os próprios deslizes cometidos através da carne, através da sua beleza, através ali da sua vida, né? De erros, de equívocos que ela teve até conhecer Jesus. Depois que conheceu Jesus, ela deixou tudo isso para trás, em momento nenhum teve dúvida se essa havia sido a escolha correta dela, não é verdade? E aí, é fácil, né, questionar a Daniela. Maria de Magdala conviveu com Jesus, tem essa paciência, ela encontrou ali tete a tete com Jesus e nós que não estamos mais no mesmo tempo e espaço que ele, como que a gente faz para assimilar os seus ensinamentos? Nós, quando estivemos ali no mesmo tempo e espaço que Jesus, convivendo ali na mesma região com Jesus, nós não soubemos é, dar valor aos seus ensinamentos. E aí, como é que a gente faz agora? Né? Que nós perdemos aí essa oportunidade. Gente, sinceramente, se Jesus, ele tivesse restringido os seus ensinamentos, a sua exemplificação, só enquanto ele estivesse aqui conosco, ele seria um irmão mais velho, um pouco rebeldinho, né? Um pouco sapequinha. Como nós sabemos que isso não é verdade, nós temos aí, então, a certeza de que ele partiria, mas que quando nós estivéssemos pronto, ele traria ali, deixaria para nós, providenciaria para nós um, um complemento, né, dos seus ensinamentos. Ele traria aí para nós um complemento dos seus ensinamentos. E aí, gente, vamos lembrar, então, que Jesus, ele deixou para nós o Consolador prometido, que é o item 3 desse capítulo que nós mencionamos, o Cristo Consolador. Lá onde ele fala que, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso foi João que registrou lá no seu Evangelho, capítulo 14, versículos de 15 a 17, e depois ele volta a falar no versículo 26. Então tá aí, ele não nos deixou desamparado. Se naquele tempo nós não tivemos condição, capacidade de assimilar o que, ou até mesmo de entender, eu não vou nem ser muito além de assimilar, não, porque assimilar até hoje, né, mais de 2020 anos aí atrás, a gente ainda tem uma certa dificuldade em entender e principalmente em praticar os ensinamentos de Jesus. Mas naquele tempo nós não tivemos condição sequer de entender. Então ele não nos deixou desamparar, ele nos enviou um consolador prometido. E Jesus, na sua grandiosidade, ele jamais ia prometer algo que ele não cumpriria. E nos enviou esse consolador prometido, que é a doutrina espírita. Ah, Daniele, Consolador prometido então a doutrina espírita. E quem não é espírita, como é que faz? Bom questionamento, não é? Mas quem disse que esses conceitos da doutrina espírita eles estão restritos a apenas a doutrina espírita? Hoje, se a gente for analisar, várias religiões elas já estão trazendo aqueles conceitos da doutrina espírita. É claro que camuflado ali de forma que não seja tão aberto, tão escancarado, que é baseado nos ensinamentos da doutrina espírita, mas já estão trazendo alguns conceitos. O Papa Francisco, ele não tem mais aqueles dogmas ferrenhos que a Igreja Católica tem desde o seu início, mas não. Ele já está flexibilizando as questões, trazendo mais para modernidade.
A doutrina o espiritismo, né, a doutrina espírita, ela não é a religião do futuro, mas os seus preceitos, os seus ensinamentos, sim, vai tornar-se a religião do futuro, né? Quer dizer que grande parte das e todas as religiões que nós teremos aqui no nosso planeta, quando ele vier a ser de regeneração e posteriormente, terá como preceito basicamente os mesmos da doutrina espírita. E aí, nos mostra, porque a doutrina espírita é o consolador prometido, porque ela nos preenche de consolo, nos incita à resignação, porque é uma doutrina que tem lógica, é uma doutrina que tem coerência. Na doutrina espírita não tem mistério, não existe milagres, é uma fé raciocinada. Nós fomos ensinados por Allan Kardec, tanto é que lá no início do Evangelho, a primeira página fala que não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tá aí, é uma doutrina que nos mostra, nos traz a razão. E aí no item 4 do Cristo Consolador ainda, fala que o Espiritismo ele mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Aí, o Espiritismo, ele mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e nos fala sobre a destinação da Terra, que é aqui na Terra onde nós expiamos o nosso passado. Completo de razão, tá? E o primeiro motivo pelo qual a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Ele nos faz analisar que estou passando por determinada situação. Verifiquei todos os detalhes da minha vida, né? Desde quando a nossa lembrança, a nossa memória permite. Não consegui identificar uma causa, um motivo plausível que essa vicissitude que eu esteja passando seja a consequência daquilo que eu estou passando. Beleza, e a doutrina espírita, então, como ela é a doutrina da razão, ela nos deixa claro que se eu não encontrei lógica, se eu não encontrei motivo nessa, é porque o motivo está em existências anteriores. E eu preciso dessa situação para eu reparar a minha conduta que anteriormente foi uma conduta equivocada. Mostra para nós o objetivo do sofrimento, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Se nós sabemos, através dos estudos da doutrina espírita, que existe a lei de causa e efeito, que Deus ele é bom, que Deus ele é justo, logo, as consequências, logo, as suas leis, são imbuídas, são envoltas em justiça e em bondade. Sabendo disso, logo, nós entendemos que o que eu estou passando, ele é justo, porque é resultado daquilo que eu fiz equivocado lá atrás. A doutrina espírita ela é categórica. Ela não é juiz, ela não limita, ela não cerceia o nosso campo de ação, mas ela nos deixa claro, ela nos deixa ciente de que o livre-arbítrio, eu posso usar ele da forma que eu quiser, mas eu não posso esquecer que depois eu vou arcar com as consequências daquilo. É por isso que quando lá o Espírito da Verdade, nesse item 4, ele fala que o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, é porque depois que nós ingressamos no estudo da doutrina espírita, nós sabemos disso. Nós assimilamos e nós entendemos que isso é verdade. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Desde que eu ingressei na doutrina espírita, eu tinha 8 anos, eu estou com 35 anos, eu entrei com 8 anos de idade, então eu sou péssima de conta, não sei quanto tempo aí que dá mais ou menos, mas fazem as contas por aí. Eu nunca li em livro nenhum falando que eu não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não tem. Em livro algum. Ele nos ensina que, se eu fizer, eu terei as consequências. Beleza, pronto, não tem polêmica nisso, né? Não tem dúvida quanto a isso. E aqui no texto, né, que eu acabei de ler, fala que quando a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, logo é o complemento dos seus ensinamentos, nos enche de paciência e de resignação
e coragem para a gente ir até o final daquela provação. Porque, de novo, torno a repetir, nós sabemos que a recompensa não está aqui no planeta Terra, onde o reconhecimento vem através do poder, através da fama, através do que nós possuímos. Nós sabemos que a recompensa de uma vida toda pautada na resignação, na prática do bem, pautada nos ensinamentos de Jesus, a recompensa está lá no mundo espiritual. Quando a gente tiver condição de mensurar aquilo que eu prometi fazer quando eu vim reencarnar e aquilo que eu consegui fazer. Quando a gente faz a mensuração, pesa ali, coloca na balança e vê que a nossa conta ela está equilibrada, isso é o nosso consolo. Porque nós já sabemos que nós aprendemos que nós estamos evoluindo e que dessa forma, às vezes gradativo, às vezes meio degrauzinho por vez, mas nós sabemos que nós vamos chegar lá, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Tá aí, precisa dizer mais nada, né? Por isso que a doutrina espírita, o espiritismo, é o consolador prometido por Jesus. Porque ele nos mostra tudo aquilo que, de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, ele nos dá o direcionamento seguro, ele nos dá o roteiro. Quando a gente compra um equipamento, né? Vamos supor, eu comprei ali sei lá, uma cama, uma beliche para o quarto das crianças, um exemplo. Ela vem com o manual, mostrando onde a gente tem que parafusar, onde nós temos que encaixar os pininhos, as peças direitinho. Tem ali aquele manual. Se eu não ler o manual, eu acho ali que eu tô craque, que eu sou expert na montagem daquele móvel e vou tentar fazer sem ler o manual, pode ser que eu consiga. Mas se eu ler o manual e entender as instruções, a montagem daquele móvel vai ser muito mais assertiva, eu vou conseguir ser muito mais assertivo em menos tempo porque eu entendi as instruções. A doutrina espírita é essa instrução, é o nosso manual para o bem viver a nossa vida, lembrando, levando em consideração a recompensa futura e não a recompensa material. Após a leitura desses itens, então, nos deixa cientes, né, que não dá mais para nós alegarmos desconhecimento das coisas ligadas a Deus, a sua lei de justiça e de bondade. E nós não podemos mais sermos indiferentes aos ensinamentos de Jesus, que tanto fez e continua fazendo até hoje para impulsionar, para motivar a nossa caminhada rumo à nossa evolução. Nós não podemos mais perder tempo prorrogando os nossos compromissos. Aqui eu vou dizer compromisso conosco mesmo, porque quando eu me comprometo no auto-melhoramento, em promover o meu autoconhecimento, gente, a consequência é que eu me torne uma pessoa mais amena, uma pessoa mais branda, uma pessoa pacífica, uma pessoa indulgente, uma pessoa benevolente. Nós não podemos mais ficar empurrando a nossa evolução com a barriga. Nós não podemos mais alegar: ah, eu não sabia. Isso foi há tanto. Jesus veio aqui na Terra há tanto tempo, de lá para cá perdeu-se tanto o teor ali dos seus ensinamentos, perdeu tanto a sua mensagem. Isso não é mais, não é desculpa. Porque basta eu pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho, e fazer uma leitura ali, gente, tem roteiro para nós vivermos e passarmos por todos os dilemas que porventura venham bater na nossa vida. E no item 7, para mim é um dos itens mais bonitos que tem no Evangelho, fala que eu sou, isso aqui é do Espírito da Verdade, onde fala: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Olha que poesia que é esse texto.
Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Gente, Jesus, quando veio aqui, a maior parte da sua vida, ele passou com quem? Junto com os bonitos? Com os ricos? Com os importantes? Ou com os sofredores? Com os doentes? Com os relegados aí da sociedade? Para esses que estão prontos para assimilar os ensinamentos de Jesus. Quando o sofrimento, quando a dor nos abate, a nossa mente, o nosso sentimento, ele fica aberto e mais suscetível de aprender aquilo que vem a trazer consolo para as nossas dores, consolo para as nossas inquietações. Por isso, então, que essa parte lá desse item 7 do Cristo Consolador, ele é de suma importância para nós. E que quando ele fala para a gente extirpar das nossas almas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade, nós possamos esforçar para ir eliminando esses defeitos, essas coisas que só embaçam, só atrapalham a nossa evolução, é gradativo que nós vamos conseguir fazer essas eliminações, não é de uma hora para outra. Mas o que interessa é que nós não façamos vistas grossas para isso, que nós cruzemos os braços e simplesmente usamos ali aquela muleta de que, eu sou imperfeito mesmo e não fazer nada para corrigir essa situação, né? E aí, continuando o item, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho ele aparece. E o trabalho já está batendo na nossa porta há muito e muito tempo. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade grandiosa para fazer o bem e as oportunidades importantes tá bem próximo aqui da gente. É um familiar que está precisando da nossa paciência, que está precisando da nossa indulgência, é um vizinho que está precisando de uma benevolência, é um doente que está precisando de uma oração, são os governantes que estão precisando de vibrações positivas. Percebe que nós já, eu ouso dizer que nós já aceitamos esse convite de Jesus, quando ele falou, eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Nós já chamamos, porque nós já demos o passo principal, que é a busca pelo conhecimento dos ensinos de Jesus. Então, agora nós precisamos nos colocar à disposição para trabalhar de verdade. Que isso sirva de motivação para nós, de não termos vergonha de falar, eu sou espírita, eu creio nos ensinamentos de Jesus. Que nós não fiquemos tímidos ao exemplificar os ensinamentos de Jesus, né? Ao se calar diante de uma ofensa, a não revidar uma ofensa recebida, né? De não ser reticente ao perdão quando for solicitado. Que esse seja a maneira pelas quais nós coloquemos os ensinamentos de Jesus em prática. Jesus, ele está conosco e ele não nos abandona nunca. Muito obrigado aí, viu, gente? Que nós possamos de verdade colocar sempre à disposição de Jesus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, e como a Joana de Ângeles colocou aqui no livro dela, o caminho, não há caminho que leve à felicidade e à plenitude se não tiver Jesus envolvido, né? Muito obrigada por tudo, viu, gente? E que o nosso divino amigo esteja sempre conosco. Muito obrigada e até mais para vocês. Boa noite.